no Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Bom dia, Josival. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Movimentação intensa para um fim de semana, viu? Pois Tem é. agendas importantes aqui para a gente trazer. Vamos falar de ontem primeiro, em Brasília. O governador João Azevedo esteve no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Familiar e Combate à Fome, onde acertou com o ministro Wellington Dias o lançamento de um novo programa do governo federal na Paraíba. É o programa Primeiro Passo, que acontecerá no dia 19 de setembro. Vamos ouvir o que o governador falou sobre esse programa. Ele venha a gerar microcrédito para que as famílias possam, acessando esse microcrédito, empreender. Isso, na verdade, abrirá a possibilidade para milhares de pessoas que hoje fazem parte do Cade Único, que têm condições de empreender, mas que muitas vezes falta o capital. Então é um programa muito importante e aguardamos aí ansiosamente, agora no dia 19 de setembro, a chegada do ministro Wellington Dias e todo o seu time para a gente fazer esse lançamento na Paraíba. Josival Pereira, como analisar esse programa? O Wellington Dias já veio aqui na Paraíba para tentar fazer uma porta de saída do Bolsa Família. Agora tem esse projeto na área de empreender. Pois é, são duas situações. Que a grande crítica que se fazia sempre ao Bolsa Família era essa história que criava uma dependência. A pessoa entrava e ia ficando, né? Os empresários, sobretudo nas áreas mais distantes, rurais, reclamam que não tem mais trabalhador disponível porque o Bolsa Família cria essa situação. Aí a primeira saída idealizada pelo ministro Wellington Dias, que foi governador do Piauí, foi um convênio com as empresas, né, uma aproximação com as empresas para as empresas conseguir atrair, conseguir empregar, dar vagas para o pessoal do Bolsa Família. E agora esse programa, eu acredito no primeiro passo, vai ficar primeiro passo, eu acho, que é a história de disponibilizar crédito, microcrédito para famílias do Cade Único, do Cadastro Único, ou seja, que tem do Bolsa Família, que queiram empreender, que já tenha essa possibilidade, essa visão de empreendimento, criar a pequena empresa. Eu acho que é um programa interessante. Essa semana saiu uma reportagem, eu não lembro se na Folha, na Veja, acho que foi na Veja, em que tinha um levantamento já mostrando, revelando que, de fato, muitas famílias nos últimos anos têm conseguido sair do Bolsa Família e se fixar com outras atividades. Já tem um processo em curso, eu acho que isso talvez seja interessante. Depois de muitos e muitos anos, uma situação, uma luz. Claro, a economia está bem no país, então talvez isso favoreça. O problema talvez seja em tempo de crise, como é que as pessoas... Mas nesse momento em que a economia está bem, eu acho que esse programa de microcrédito para transformar algumas famílias do Bolsa Família em empreendedores, microempreendedores, acho muito interessante. Hoje o TRE vai receber a presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Você estava apurando tudo isso ontem. Qual o objetivo da ministra aqui da Paraíba? A ministra, primeiro, quer visitar todos os tribunais regionais eleitorais até o dia 6 de setembro. Ela quer conhecer, ela vai presidir umas eleições que é diferentemente de uma eleição de presidente da República, onde você concentra tudo em Brasília. A eleição, ela preside, mas a eleição é absolutamente descentralizada porque vai para a base. A ministra quer conhecer primeiro quais são os problemas que estão acontecendo. Então ela vem, e não é só uma visita de cortesia, ela vem e faz uma reunião de trabalho com juízes e o pessoal do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o juiz das zonas eleitorais do tribunal. Escuta, ela quer saber quais são os problemas. E aí ela tem uma preocupação muito grande, claro, está começando agora com a história do uso da inteligência artificial, deepfakes e também ainda o fake news, certo? O próprio Tribunal Superior Eleitoral montou um núcleo lá para poder ajudar os tribunais regionais eleitorais. Então tem uma reunião de trabalho, ela vem para uma reunião de trabalho, depois vai ainda para Fortaleza, ela está com plano, espero, para ir de visita aos tribunais regionais eleitorais da Paraíba. Josival Pereira, ontem acompanhei a reunião aqui no TRE também para definir o tempo de cada candidato à Prefeitura de João Pessoa no guia eleitoral, rádio e TV e também a ordem desses candidatos no primeiro dia de exibição.
Cícero Lucena, candidato à reeleição, tem o maior tempo de propaganda eleitoral. Ele, através da coligação João Pessoa no Caminho Certo, tem 3 minutos e 14 segundos. Na sequência, vem Rui Carneiro, do Podemos, com a coligação Mudar para o Futuro, 2 minutos e 47 segundos. Em terceiro, a coligação Pra Mudar João Pessoa de Verdade, de Marcelo Queiroga, do PL, com 2 minutos e 1 segundo. E, por último, Luciano Cartacho, do PT, na coligação Pra Fazer Mais e Melhor, com 1 minuto e 56 segundos. O que é que isso pode representar para as campanhas? Rui Carneiro, quando ele pegou União Brasil, MDB, Podemos e tal, imaginava até que... Eu imaginei, até fiz isso, cheguei a fazer essa revelação, que ele pudesse ficar com o maior tempo de televisão. Ficou com um grande tempo, ele tem um tempo, 2 minutos e 45 segundos é tempo, quase isso aí, é muito tempo em televisão, uma propaganda. Cícero ganhou um pouco mais. Pequenos partidos, às vezes você não valoriza, mas eles terminam somando, né? Tem uma coligação com mais de 10 partidos políticos, você termina somando, ficou com mais de 3 minutos e 15, 14 segundos. 3 minutos e 14. Um prefeito geralmente está no poder, ele precisa de mais tempo para poder expor o que fez e depois falar as propostas novas, então ele tem esse tempo, não é muito. Estava vendo aqui, o Nunes em São Paulo, a coligação dele dá mais de 5 minutos, aliás, dá 100 minutos, ele vai ficar com um tempo enorme em relação aos outros. De 10 minutos, um candidato só tem quase 6 minutos, então é um tempo fantástico que você tem, você consegue. Se bem que tempo de televisão também não é documento, não representa. O atual hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, quando foi candidato a presidente da República a última vez, foi na eleição anterior a essa eleição agora que ele foi vice-presidente, a eleição de 2018, que Bolsonaro ganhou, ele tinha o maior tempo de televisão de todos os candidatos e teve uma votação extremamente, a pior votação que o PSDB já teve. Então não é documento, mas é importante você ter tempo de televisão. As pessoas se informam ainda em campanhas eleitorais muito pela televisão. Não é tudo, as pessoas gostam, mas o fato, as inserções, o programa, o guia eleitoral, aquele de tempo fixo, ele tem menos audiência, mas tem. Mas o mais importante que os partidos querem de tempo são as inserções de 30 segundos. Porque essa você não consegue desligar a televisão. Você está vendo a programação e ela entra no meio da programação, inunda o dia todo, você obrigatoriamente termina vendo alguma coisa. É o que os candidatos querem. Agora precisa saber usar. Às vezes tempo demais de televisão atrapalha porque você não tem o que falar. Luciano Cartacho aí com o PCdoB, que tem representação no Congresso, o PSOL, que teve que ir para a coligação dele, e o PV terminou aumentando aí um pouquinho, se não fosse isso, fosse só o PT, terminaria tendo, talvez não tivesse nem um minuto de televisão. O que chama atenção é Queiroga, ele depende única e exclusivamente do PL. Mas tem um bom tempo. Não tem o representação suficiente para trazer tempo de televisão, mas garantiu ali 2 minutos. 2 minutos, tempo importante. Tá? Então, Luciano, foi importante para Luciano trazer o pessoal, porque terminou somando algum tempo de televisão e aumentando o seu tempo. Jusval, a gente tem aqui também mais informações em relação a esse evento ontem no TRE, a ordem, né, do primeiro dia de exibição do guia. Cícero Lucena começa, Luciano Cartacho na sequência, Marcelo Queiroga logo depois e, por fim, Rui Carneiro, e depois essa sequência alternada com o último passando a ser o primeiro e seguindo essa ordem que foi estabelecida ontem no TRE. Os candidatos, eles gostam do sorteio, não é nem pelo começo. Porque esse sorteio do começo também implica no final. Importante para os candidatos é o último dia. O último dia, quem vai dar a última palavra. Porque você tem ali, a campanha eleitoral, ela está num clima muito agitado e uma acusação que você tem, que você precisa de tempo para responder, para se reposicionar. Então esse sorteio aí, de quem começa, tá certo? Eles olham, importante, mas importante que eles vão contando para saber quem termina. Lá na frente, quem é o último, quem é o penúltimo, quem vai fazer, que é mais importante para eles o discurso final na campanha eleitoral.
Temos um paraibano agora presidente do Superior Tribunal de Justiça. A reportagem é da Jovem Pan de Brasília. Vamos ouvir. O ministro Herman Benjamin tomou posse na presidência do Superior Tribunal de Justiça para o próximo biênio, entre 2024 e 2026. Junto com ele, tomou posse no cargo de vice-presidente do STJ, nesse mesmo período, o ministro Luiz Felipe Salomão. Ambos irão comandar também o Conselho da Justiça Federal. A cerimônia foi prestigiada pelos chefes dos 3 poderes, o presidente Lula, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ministros do Supremo, do Governo Federal e parlamentares. Ao abrir a sessão, a ministra Maria Tereza Fernandes, que encerra o mandato na presidência do STJ, elogiou os novos dirigentes do tribunal. Neste momento, somam-se sentimentos de admiração e de absoluta confiança. A competência técnica e a percepção refinada dos novos dirigentes sobre as demandas da sociedade moderna têm contribuído decisivamente para a evolução e a aplicação da justiça em nosso país. O ministro Herman Benjamin fez o juramento de posse, seguido do ministro Luiz Felipe Salomão. A ministra Fátima Nancy Andrige foi a escolhida para discursar em nome dos demais ministros. Ela citou o avanço da tecnologia e o uso da inteligência artificial como um dos desafios do Poder Judiciário. Vossas Excelências, ministro Herman e ministro Salomão, assumem a direção do Superior Tribunal de Justiça num momento muito significativo para a própria existência da Corte, considerando que ocorrerá a passagem para a quase total virtualização dos julgamentos e a ampliação da adoção da inteligência artificial, a nova arquitetura de julgamento introduzido pela era digital produziu e ainda produzirá uma maior redução de encontro dos ministros em colegiados, fazendo desaparecer os bons e úteis debates entre os julgadores e advogados. O novo presidente do STJ fez um discurso enfático sobre a garantia do direito universal no Brasil. As grandes promessas desse programa jurídico, político, mas também ético, ficam em segundo plano se a existência do ser humano se resumir dia após dia, minuto após minuto, a buscar um prato de comida. Não há Estado de Direito robusto, pleno e inclusivo na penúria. Não há Estado de Direito verdadeiro quando uma criança pobre sonha em vão com uma maçã rosada exposta em uma feira livre. Josival Pereira aqui, como é que a gente pode avaliar e esperar da participação desse paraibano, tomando conta ali do Superior Tribunal de Justiça? Ele é muito respeitado porque é um jurista com uma longa história na justiça. Ele é originário do Ministério Público, essas vagas do Ministério Público que vai para os tribunais. Ele é originário do Ministério Público de São Paulo. E ele tem duas participações muito fortes, Herman Benjamin, na questão da conformação de leis importantes para o Brasil. Uma é dos crimes ambientais, ele participou ativamente da formulação desse processo de formulação das leis dos crimes ambientais, e a do defesa do consumidor, ele participou da elaboração do Código de Defesa do Consumidor. E tem uma atuação já longa no tribunal. E é muito respeitado, ele não se envolve, embora seja um jurista, vou dizer aqui, mais progressista, mas ele não se envolve em escândalos e não tem bola dividida, enfim, então muito respeitado, tá? Então, pode-se esperar uma atuação muito respeitada. A expectativa que tem que ver com relação ao Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal grande, mais de 40 ministros, são muitas turmas. Mas é o seguinte, o presidente e o vice-presidente são 2 juristas de posições progressistas, né? Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão. Então você imagina
que pode ser uma tendência aí mais progressista do STJ. Uma curiosidade só curiosidade mesmo sobre Herman Benjamin, que é de Catolé do Rocha. O avô dele era João Maia, que é João Sérgio Maia, irmão de José Sérgio Maia. Zé Sérgio Maia, que teve uma vez que eu fui lá em Catolé do Rocha há muito tempo atrás, Zé Sérgio Maia tinha prefeito 3 ou 4 vezes, mas um filho era prefeito, o outro era vice e ele era presidente da Câmara, né? Uma situação durante muito tempo, Zé Sérgio Maia. E João Sérgio Maia era irmão de Zé Sérgio Maia, quer dizer, o pai dele, anterior a Zé Sérgio Maia, o avô dele foi desembargador da Paraíba, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o avô dele teve uma atuação muito forte na Justiça da Paraíba, João Sérgio Maia, tá? Então, é parente ainda de João Agripino Maia, parente ainda de Gervásio Filho, parente, né? Um pouco distante, parente ainda dos políticos do Rio Grande, esses mais distantes, João Agripino Maia. Então, ele tem essa origem política, mas ele foi estudar no Rio de Janeiro com 12 anos de idade. Então, 12 anos, o pai era médico, filho de desembargador, com 12 anos de idade já botou para estudar no Rio de Janeiro. A formação jurídica dele é no Rio de Janeiro, tá certo? Do Rio de Janeiro para São Paulo. Então tem esse afastamento também da história de Catolé do Rocha, porque desde 12 anos ele já estava estudando no Rio de Janeiro. Josival Pereira, bom fim de semana para você, até segunda-feira. Até segunda-feira, bom dia para você, Daniel, bom dia a todos. Bom fim de semana. Intervalo rápido, a gente volta já.